Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui apresentando o primeiro dia da nossa campanha e nós estamos com o tema A Oração de Jabes. Aleluia, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos falar aqui sobre algumas genealogias, mas se você preste atenção, porque vai ter um desses que nós estaremos falando, onde o cronista vai dar uma pausa e vai contar a história dele. E é o tema da nossa campanha, a história de Jabes, amém? E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para entregar para nós. Fechado, irmãos, essa Bíblia é um livro qualquer, mas aberta, ela é boca de Deus falando conosco. Então peça para o Senhor falar com você nessa manhã, peça para o Senhor falar com você à tarde, à noite, eu não sei qual horário você estará ouvindo essa mensagem, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, chegou o momento onde nós estamos aqui, assentados à sua mesa, Pai, para receber do Senhor o alimento espiritual para o nosso espírito, para que a nossa fé seja renovada, fortalecida através dessa palavra. Que o Senhor venha agora de encontro a cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus, e o Senhor vem, Pai, ministrar o nosso coração. Abra nossos olhos da fé, dá entendimento da sua palavra, Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmim, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são famílias dos Zoraitas. Estes foram os filhos do pai de Etan, Jezreel, Isma, Idibas, e era nome de irmã deles Azeleel Poni. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, primogênito de Efratá e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, ela e Nara. Nara deu à luz a Auzão, a Éfer e Temene e Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnam. Cós gerou Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Harum. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro que quando criança, eu e a minha irmã Suzana, nós tínhamos costume de começar a ler a Bíblia, a gente ficava olhando essas genealogias e a gente não conseguia nem ler, porque a gente achava os nomes diferentes, engraçado, e tinha muita dificuldade para ler. Mas são nomes, né, nomes daquela época, os nomes diferentes, que não é do nosso costume. Então, às vezes, a gente acha até difícil mesmo, né, pronunciar. Aleluia, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Hoje, graças a Deus, já consigo ler, né? Antes eu nem conseguia. Versículo 9, presta atenção agora. 9. Foi Jabes mais ilustres do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Aleluia. Aí no versículo 11 continua, Quelub, irmão de Suá, gerou Meir, este é o pai de Edom. Aí versículo 12, Estou gerou a Bet-Rafá, a Pazéia, a Teína, pai de Irnás. Estes foram os nomes de Reca. Aí continua falando sobre genealogia.
Nota que você viu que aqui o cronista deu uma pausa. Ele contou a história de Jabes. A história de Jabes não passou em vão, porque Jabes, ele tinha um decreto sobre a sua vida. Quando a mãe dele deu à luz, as dores de parto foi fora do normal, porque toda mulher hoje, às vezes a gente escuta, eu que trabalho com gestante, às vezes eu já escutei relatos de mulher que teve parto normal, que disse que não teve dores, que o neném simplesmente saiu. Glória a Deus, aleluia. Mas o normal é que a mulher tenha dores no parto. E a mãe de Jabes, a palavra diz que foi com dores de parto que ela deu à luz, mas essa dor foi uma dor anormal, foi com muita dor, foi algo que causou uma dor tão grande nela que ela colocou o nome dele de Jabes, porque com dores o dei à luz. Então o nome dele representava sofrimento, o nome dele representava dor. Só que ele era uma criança, ele não tinha culpa daquilo que tinha acontecido com a mãe, né? Mas era costume daquele povo usar o nome para representar aquela criança, né? É, é, o que aquele nome trazia ali. Rebeca, quando ela foi dar à luz a Benjamim, quando ele nasceu, eu lembro que ela escolheu o nome dele de Benoni, né? É, não sei se é por causa da aflição dela, não tem assim certinho, não lembro agora, mas Jacó falou: não vai ser Benoni, não vai ser o nome que causa vergonha no meu filho, ele vai se chamar Benjamim. E aí ali ele muda o nome de Benjamim. Aleluia. Quando ela tem o nome, quando ela tem José, ela está feliz porque ela fala que José é o que acrescenta. Então ela teria mais filhos. Ela já tem José profetizando que ela teria mais filhos. E quando ela tem Benjamim, ela fala, né, que foi ali da aflição dela. É algo assim parecido. Aleluia, glória a Deus. Fato, irmãos, é que em várias passagens na Bíblia nós vamos ver que o nome da pessoa tem um peso grande, que tem um significado grande. Nós vemos que em algumas passagens o Senhor Jesus mudou o nome de pessoas, né? Mudou alguns nomes. Nós vemos que o Saulo, antes o apóstolo Paulo, antes ele se chamava Saulo. Ele era um perseguidor daqueles que pregava a palavra do Senhor. E o Senhor se revelou a ele e falou: não será mais Saulo, e sim Paulo. Então ele muda aquele nome, né? E ele tem ali, não só, junto com o nome, não mudou só o nome, muda a história. Mas nós vemos a história aqui de Jabes, que Deus não mudou o nome dele. O nome dele continuou sendo Jabes, mas Deus mudou a história dele, né? Às vezes Deus não vai mudar seu nome. Não vai ser necessário você ir lá e falar assim: não, eu vou mudar o meu nome lá no cartório. Não, às vezes não é necessário você fazer isso. Mas Deus vai mudar a sua história por causa da oração, porque a oração tem muito poder. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele age na nossa vida de uma forma maravilhosa. Então, às vezes, nós não entendemos os propósitos, desígnios de Deus, mas quando nós oramos a Ele, Ele muda. Havia ali um decreto para ele, só que ele não conformou com aquele decreto. Ele foi aos pés de quem podia mudar aquela situação. Então, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, aleluia. Antes aqui, ó, Jabes invocou o Deus de Israel. Naquela época, irmãos, geralmente quem orava, quem invocava a Deus, eram os sacerdotes ali, sabe? Eles que tinham acesso direto a Deus, né? Eles entravam no Santo dos Santos, nos tabernáculos, onde estava ali a Arca da Aliança. Então, muitas vezes eles iam, levavam seu sacrifício e ali conversava com o sacerdote
né? E fazia ali o pedido. Mas Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Ele fez uma oração direta para Deus. Ele fez sem nenhuma, sem usar nenhuma pessoa para ser mediador. Ele mesmo foi, invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Então ele pediu que Deus abençoasse, porque ele já tinha um decreto de maldição sobre a vida dele, porque ele causava sofrimento. Então, como que uma pessoa pode ser abençoada se ela tem um decreto que ela causa sofrimento? E ele pede que Deus venha abençoar. E naquela época, as pessoas valorizavam muito a bênção de Deus. Nós vemos que José, quando foi se despedir de Jacó, que Jacó já estava ali morrendo, José trouxe ali os seus filhos, Manassés e Efraim, para que Jacó pudesse abençoar. Nós vimos até que Jacó, ele desejou tanta bênção do seu irmão, né, que era o Esaú, era o primogênito, que ele troca, né? Ele faz o irmão, né, que estava com fome, cansado, ele faz ali um prato de lentilhas e Esaú estava com muita fome e ele oferece: se você quiser, eu troco esse prato aqui em troca da sua primogenitura, porque Jacó, ele ansiava a bênção, ele queria muita bênção do seu irmão, a bênção da primogenitura. E ele faz essa troca. Mais na frente, quando o pai já está velhinho, ele engana seu pai, junto ali com a orientação da sua mãe, ele engana seu pai, se passando pelo seu irmão Esaú, para receber a bênção. Então as pessoas valorizavam a bênção. Hoje em dia, as pessoas não estão valorizando mais a bênção, mas o pai e a mãe ainda têm poder de abençoar os filhos, tem poder de lançar uma bênção sobre a vida dos filhos. Nós temos esse poder, nós somos pais e mães, nós ainda temos esse poder de abençoar nossos filhos. Então, ele invocou a Deus e pediu: tomara que me abençoes. E além de abençoar, ele pediu também que alargue as minhas fronteiras, que aumente, né, os meus bens, alargue as minhas fronteiras. E a oração dele é muito precisa. Então, às vezes, será que nós temos também feito uma oração precisa? Falando diretamente o que é que nós queremos, às vezes nós estamos orando, Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha casa, abençoa meu lar, e às vezes nós não estamos detalhando o que Jabes pediu aqui, ó. Jabes falou: alargue, tomara que o Senhor me abençoe e que alargue as minhas fronteiras, e ele fala: e que seja comigo a sua mão. Então tudo que eu fizer, que a mão do Senhor seja comigo. E ele também fala: e me preserves do mal. Então, me livra de todo mal, de modo que eu não me venha aflição. Se ele era uma pessoa que tinha sofrimento, o que mais vinha era aflição. Então, ele está falando: de modo que não me sobrevenha aflição. E ele faz essa oração com muita fé. E o que a palavra diz? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então, o que eu acho lindo é que a gente vai lendo, você pode ler do capítulo 1 até o capítulo 9 de Crônicas, você vai escutar sobre genealogia. E apenas aqui, nesses versículos, do 9 ao 10, apenas 2 versículos, o cronista para e conta a história de Jabes. Ele foi diferente. Ele tomou uma atitude que nenhum outro tomou. Ele não aceitou aquele decreto. Talvez o seu nome não tenha esse significado ruim. Talvez seu nome até tenha um significado bom. Mas às vezes, quando você era criança, às vezes alguém falou: você não vai dar em nada. Lançou palavra de maldição sobre a sua vida, palavra de derrota. E talvez essas palavras tenham sido um peso para você. Mas eu quero te dizer hoje: deixa essas palavras lá, não se importe com elas. Porque Jabes não ficou olhando porque aquele significado do nome dele. Ele olhou para
para Deus que podia mudar esse significado. Olha hoje para o Senhor, que Deus pode mudar o significado do seu nome, o significado da sua história, o significado de palavras que lançaram sobre a sua vida, e Ele pode te abençoar. Então somente você precisa fazer uma oração específica, fazer uma oração, entregar na mão do Senhor, como Jabes fez. Há poder na oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Clame a Deus, ore a Deus e você vai ter resposta. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, ensina nós orarmos. Nós vemos que é tão simples. Apenas 2 versículos conta-se a história de Jabes. Apenas em 2 versículos mostra que ele fez uma oração ao Senhor, Pai. E todo aquele peso que tinha sobre o nome dele, Senhor, foi retirado, porque o Senhor concedeu a petição de Jabes. Concede a nossa petição, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, possa nos abençoar. Senhor, que o Senhor venha alargar as nossas fronteiras, oh aleluia, que seja conosco a sua mão forte e poderosa, que o Senhor nos preserve de todo mal, Pai, de modo que não nos sobrevenha a aflição, Pai. Aleluia, essa também é a nossa oração, assim como foi a oração de Jabes, Pai. Nós oramos e nós clamamos ao Senhor para que a mão poderosa do Senhor seja conosco, que o Senhor venha nos conceder a nossa petição. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.